Lembra que nós estamos na série Libertos para Viver, quebrando as correntes do passado. Trabalhamos nessas duas mensagens anteriores, é uma série de 4 domingos. Trabalhamos algumas correntes como o medo, o vitimismo, a culpa e tantas outras que nós comentamos nos primeiros 2 domingos. E hoje eu ainda vou falar sobre uma corrente, mas eu já vou começar a falar das chaves da libertação. Porque se estamos presos, precisamos de chaves para serem libertos. Amém? Então, começa a história. Nós vamos hoje ver uma história que com certeza você já ouviu muitas vezes. E aprove o Senhor de nós trazermos talvez aí um outro ângulo para ela, o ponto de vista, né, diferente. E deixa Deus trabalhar no seu coração. A gente vem falando durante todo esse tempo que ao longo de toda a nossa história, nós carregamos traumas, nós carregamos feridas emocionais, feridas essas que muitas vezes, porque não foram curadas, porque não foram tratadas no tempo certo, da maneira certa, aprisionam as pessoas ao passado. Às vezes são umas palavras ditas, eu poderia dizer malditas. Às vezes foi rejeições que vocês sofreram por um pai, por uma mãe ou por ambos. Às vezes foi traições, perdas irreparáveis. E que muitas vezes fizeram com que pessoas ficassem presas, acorrentadas. Não com correntes como essa, visível, mas correntes invisíveis. Que muitas vezes as pessoas nem sabem que estão presas e que aquela corrente invisível está limitando a vida dela. Mas hoje, gente, Deus, como eu falei para vocês, se vocês estão aqui, Deus tem coisa com vocês. Porque Deus quer curar, Deus quer restaurar esses corações e começar a entregar para vocês chaves de libertação. Então vamos para a passagem de hoje, Lucas 15, versículo 11, uma passagem muito conhecida de todos nós. A parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho. Cura, libertação, restauração da alma. Tem caminho de volta. Não adianta dizer que você foi para a sala, conversou conosco no aconselhamento. Se não fizer os caminhos de volta, não adianta. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou.
O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira. E não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para cá, esse teu filho, não é o meu irmão, ele chama ele de o teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Gente, essa história, muitas vezes as pessoas focam muito no filho pródigo, e vamos focar nele também. Mas tem 3 personagens aqui que estão vivenciando realidades diferentes. Tem o filho pródigo, que é aquele que tinha se rebelado, e naquele retorno ele precisava de quê? De cura. Curar a sua alma. Rebelião é um problema da alma. Tem a história do irmão mais velho, que precisava de restauração, porque ele se recusava a perdoar. Ele tinha uma amargura no coração, porque ele via algumas coisas que para ele não estava certo, e ele quis fazer isso com a justiça própria. Vamos falar sobre isso. Então ele precisava de restauração da alma, ele precisava realmente liberar aquele perdão. E tem o personagem aí, que eu vou falar já o que ele vai fazer, que é o pai. E eu peço a vocês que durante a minha palavra, veja se você é o filho mais novo, o filho pródigo, se você é o filho mais velho, ou se você é o pai, nesse momento. Porque muitas vezes, em alguns momentos na nossa vida, podemos estar no lugar do filho mais novo, no lugar do filho mais velho, ou no lugar do pai. Amém, gente? Então o filho pródigo, que é o filho mais novo, ele vai para o pai e ele pede ao pai o que, gente? A herança. Gente, se isso é algo muito forte nos dias de hoje, imagine uma pessoa ter um pai. O pai tem condições, né? Tem uma renda, tem finanças, tem muitas posses. Imagine ele chegar hoje e pedir para o pai: adianta minha herança. Isso nos dias de hoje já é chocante, não é verdade, gente? É quando eu não estou nem aí para você e eu quero tão somente o seu dinheiro. Imagine isso lá atrás. Isso era um pedido muito forte que simbolizava justamente o nível de rebeldia e independência que aquele filho mais novo, ele tinha. Então ele o pai entrega, ele pega todos aqueles valores lá da herança que cabia a ele, mas não naquele momento, né? Mas ele pega mesmo assim e vai viver a vida com todos os prazeres que a vida pode entregar. Prazeres esses momentâneos. Porque você vê que eu comecei a história com ele, eu já terminei ele lá embaixo, não foi?
Na verdade, eu já terminei e ele voltando para casa. Então, são prazeres momentâneos. Mas durante a minha leitura, vocês viram que teve um momento que ele caiu em si. Que nós tenhamos esse momento ao longo da nossa vida, porque muitas vezes podemos estar nesse ambiente de rebeldia sem saber, e que o Espírito Santo de Deus diga: você está errado, e caiamos em si. Que nós possamos cair em si e poder fazer a tempo os caminhos de volta. E aí ele caiu em si, quando ele viu, já estava afastado da provisão, já estava afastado do amor, já estava afastado da proteção, da segurança que o pai promovia para ele. E aí é onde ele observa que tudo aquilo que ele fez foi como um ato de orgulho. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre orgulho. E eu poderia dizer que o orgulho é uma corrente. Uma corrente que aprisiona muitas pessoas por coisas que aconteceram lá atrás. E que por conta disso, os comportamentos que ela tem hoje se manifestam através do orgulho. Então, o orgulho, a característica nesse caso foi autossuficiência, foi rebeldia. O orgulho levou o filho a acreditar que poderia viver independente do pai. Ele era autossuficiente. Lorena, isso é orgulho? É. Isso é pecado? É. Quando nós estamos numa posição onde nós achamos que podemos tudo, que não precisamos de ninguém. Ah, não, Lorena, eu não acho isso. Mas os seus comportamentos não dizem isso. Então, às vezes, a arrogância leva as pessoas, conduz as pessoas, como aconteceu com o filho pródigo, para uma situação de ruína. Ele perdeu tudo. Então ele não quis mais, saiu de forma rebelde, não quis mais se submeter à autoridade do pai. E quantas pessoas estão de forma orgulhosa, autossuficiente, não estão se submetendo a autoridades, seja do pai, seja da mãe, seja de um líder, porque acha que sabe tudo. E é muito comum você observar os sintomas dessas pessoas. São as pessoas que ficam meio que isoladas. E por que elas ficam isoladas? Porque lá em Provérbios diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Porque essas pessoas saem, por exemplo, de uma igreja porque elas acham que são melhores de quem está na igreja, de quem está aqui na liderança, de quem está trazendo a palavra. Ela não, na verdade, ela não quer o quê? Se submeter. Não concorda e eu não me submeto. Então isso mostra a posição que aconteceu com o filho pródigo. Ele não quis mais se submeter. Ele se achava autossuficiente. Ele achava que ele poderia se virar sozinho. Está dando para entender, gente? Só que o tempo, gente, não é só um momento. Existe um futuro. E o filho pródigo, com esse ato cheio dele mesmo, acabou se afastando de oportunidades. Acabou se afastando de relacionamentos. Acabou se afastando da proteção do pai. E ele se viu em uma realidade desprotegido, onde ele não tinha nem o que comer. Imagine proteção. Quantas pessoas estão vivenciando assim de forma rebelde? Não ouve ninguém, não escuta ninguém. Faz as coisas tão somente, gente, por favor. A sabedoria no conselho. Na multidão de conselheiros, a Bíblia diz que há sabedoria. O conselho feito através de pessoas certas,
que através da vida dela você vê a presença de Deus. A vida dela é o resultado, a vida dela é o que vai dar legitimidade a ela, aconselhar. É o conselho, gente, que livra você muitas vezes do mal. Quantas pessoas estão travando o destino delas porque não querem baixar, não querem se submeter a autoridades. E quando eu falo autoridade, gente, não é uma autoridade só de um líder, de um pai, de uma mãe. Quando você, vamos dizer, Valesca fica fazendo os meus vídeos. Tudo que esses meninos mandam eu fazer, eu faço. Lorena, posta aí. Lorena, faça isso. Lorena, eu me dei aqui que eu vou precisar, porque essa hora é bom postar. Eu não sei, ela nesse momento, ela tem autoridade sobre mim. Aquilo que Deus lhe encheu com a sua unção, você tem autoridade sobre isso. Então, autoridade não é só quando você pensa, sabe por quê? Porque aí vai vir a história do filho mais velho. O filho mais velho, ele também teve orgulho, eu vou falar já disso. Então, nós precisamos estar, se brinquinho chegar, Lorena, você está falando muito longe, eu vou ter que me aproximar, muito longe do microfone, eu vou ter que me aproximar, eu não entendo, não é a minha área. Então, nós precisamos nos submeter. Isso é um passo de humildade. E a libertação está na humildade. Muitas pessoas não são libertas. Passa por aconselhamento, vira conselheiro. Não são libertas porque não são humildes. Fica na plataforma porque eu sou o melhor. Vamos ver o outro cenário. Vamos falar do filho mais velho. É aquele ali que está se recusando a perdoar. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E o seu pai ainda insistiu. Essa era a realidade. O filho mais velho viu o que o filho mais novo tinha feito, não foi verdade? E o que foi que aconteceu com o filho mais velho? O filho mais velho então quis perdoar. Ele se irou por conta do retorno do próprio irmão. Ou seja, ele quis pagar com a própria mão o que o filho mais jovem tinha feito. Ou seja, com o irmão dele tinha feito. Ou seja, tem pessoas que guardam coisas que aconteceram lá no passado e vivem justamente presos na justiça própria. Querendo pagar aquele mal que aquela pessoa fez comigo ou com você, com as próprias mãos. Só que enquanto ela quer pagar com a justiça própria, sem liberar o perdão, ela começa a remoer isso aqui dentro. E aquele veneno começa a corroer ela, chamado amargura. O filho mais novo, o filho mais velho, ele foi incapaz de celebrar. O irmão disse, vamos entrar, o pai dele, vamos entrar. Precisamos celebrar o retorno do seu irmão. Ele não tinha capacidade, porque ele não tinha perdoado. Ele não se alegrou por ter a restauração do irmão. E aí fala da corrente do filho mais velho. A corrente também do orgulho. Por que as pessoas não perdoam? E eu vou falar sobre o perdão. O filho mais velho, ele achava que indigno, aquele menino era indigno, o irmão dele mais jovem era indigno, porque ele fez tudo aquilo com o pai. E as palavras dele mostravam isso. Veja como o irmão dele, o mais velho, estava ferido. Ele diz assim, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos ele estava ferido. Isso é uma frase de pessoas feridas. Ele trouxe isso ao longo do tempo. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens. Ele trouxe isso lá de trás. Ele estava cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de amargura. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos.
ele vivia como um pai, mas não se via como um filho. Ele vivia com o pai ali. Estava pertinho do pai, mas tinha uma distância emocional muito grande. Ele não se via como filho. E quanto de nós, gente? Estamos dentro da casa de Deus, vivendo aqui, estamos quarta, estamos domingo, estamos em todos os eventos, mas não nos sentimos como filho. E esse menino, esse filho mais velho, estava aqui cheio de amargura, cheio aqui de comparação. Ele começou a ter comparação, gente. Essa comparação é arte do diabo. Quando você se compara a outra pessoa, você está matando a sua própria identidade, porque você quer ser a outra pessoa. Vocês estão entendendo isso? Então ele não se via como ele era. E ele estava lá querendo fazer justiça própria, achando que ele era superior ao irmão. E quantas pessoas não perdoam outras pessoas, porque acha que aquelas pessoas, elas não merecem. Você não é tão perfeito assim. É porque as pessoas que olham para um ângulo, mas não olham para o outro. A partir do momento que você não perdoa porque uma pessoa fez algo, quando você não perdoa, você também fez algo. A outra foi lá e roubou o celular. Quando você não perdoa aquele que roubou, você está se tornando igual a ele. Só que com diferenças de ações. Mas tem gente que gosta da justiça própria. Quem errou deve pagar. E aí não consegue avançar, não entendendo ela, que quem está aprisionado é ela mesma. E o perdão, gente, aí eu vou entrar um pouquinho na primeira chave de hoje. A primeira chave, e a chave da restauração na vida de uma pessoa, chama-se perdão. Quando eu falo sobre perdão, eu tenho muito temor. Por quê, Lorena? Porque eu sei que muitas pessoas feriram vocês. Eu sei. Muitas pessoas machucaram vocês na alma, inclusive alguns até no físico. Mas eu não tenho como não falar dessa chave, a chave do perdão. O perdão é um dos princípios mais poderosos do reino de Deus. Entenda que quando eu falo do perdão, sempre repetimos isso, perdão não é algo que está envolvido emoção, sentimento. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. Eu poderia até dizer, me libertar. Porque o perdão traz libertação. Eu decido perdoar. Você não tem como sentir algo que machuca tanto. Às vezes a gente ouve na sala de aconselhamento, gente, cada história. Que nós, como conselheiros, ficamos meio assim, confusos, perplexos. Histórias que vêm de um pai e de uma mãe, que tinha outras funções para com o filho, e eu ver o filho tendo uma vida toda machucada por conta desse pai e dessa mãe. E aí eu vejo essas histórias e a gente às vezes tem dificuldade de desenvolver. Porque o que falar diante de uma realidade como essa? Mas eu não tenho como dizer, tem que perdoar. Perdoar, como eu falei, é uma decisão. Lá em Mateus 6,15 diz assim, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Se eu quero ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar.
E não se preocupe, porque quando eu falo de perdoar, olha para mim, preste atenção. Quando eu falo de perdoar, não quer dizer que eu estou concordando com o erro que a pessoa fez comigo. Não é sobre concordância. É como eu falei, é sobre escolher a minha liberdade. Porque muitas vezes as pessoas dizem, Lorena, mas não está certo isso. Querendo usar a ausência do perdão como uma justiça própria. Mas a ausência do perdão lhe aprisiona. É algo que faz mal a você. Está dando para entender, gente? E muitas vezes, sabe por que nós não perdoamos? Justamente por conta também do orgulho. Não, Lorena, o meu orgulho, sim, senhor, sim, senhora. Às vezes o nosso orgulho, gente, eu estou caminhando dentro da alma de vocês. Eu não sei se vocês percebem isso. Eu estou caminhando dentro do coração de vocês, eu estou penetrando na alma de vocês. Esse é o intuito do culto Souza. Eu estou fazendo um aconselhamento profundo aqui com vocês. E muitas vezes nós resistimos ao perdão por conta do nosso orgulho. O orgulho nos convence a não ceder, porque você acha que é melhor do que o outro que fez com você. E não é sobre isso. Eu não tiro a sua razão, que aquilo que ele fez foi ruim, foi errado. Mas eu não posso me igualar a ele. Vocês estão entendendo? E quando eu falo, eu volto a dizer, quando eu falo isso, gente, é sabendo que muitas vezes são feridas profundas. Feridas que realmente machucam muito e que perduraram muitos anos ao longo da vida. Mas, para eu vencer isso, eu preciso ter humildade. Eu preciso ter humildade e dizer assim, tá bom, eu não vou mais carregar isso. E aí vai vir a história, a principal história dessa história. Eu diria que é o principal personagem dessa história, que é o personagem do pai. Quando o filho pródigo volta, ainda estava longe, a palavra diz que o pai, o que, gente? Correu. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Diga assim, Senhor, eu quero o coração desse pai. Nós precisamos ter o coração desse pai. Não precisou o menino dar satisfação, não precisou o menino falar nada. O pai já foi cheio de compaixão. E a palavra diz que ele correu para o filho e abraçou e beijou. Na cultura judaica, gente, um homem idoso nunca corre, isso era algo indigno. Mas o pai é como se dissesse, eu não estou nem aí para isso. E é assim que Deus vê eu e você. Você errou, mas eu não estou nem aí para isso. Vem para cá. Vem para cá. Porque eu quero o seu retorno. Eu quero você de volta. E aí ele foi cheio de compaixão, zero protocolo. E o jovem, como eu falei, nem deu tempo, nem precisava justificar nada. Com certeza na cabeça do filho pródigo ele estava lá, eu vou ser castigado, eu vou ficar realmente numa situação complicada aqui em diante, mas eu não tenho jeito, eu não tenho nem o que comer. Mas não foi isso. O amor incondicional do pai trouxe ele de volta ao cerne da família dele. E eu quero falar com vocês agora da outra chave. É a chave do amor. Gente, sabe por que as pessoas não falam? Eu sempre falo isso aqui. A Joyce Meyer, que é uma grande escritora, ela é pastora, tem uma história de vida muito forte. E ela diz
sempre, quando ela fala sobre amor, o livro que ela menos vende é o que fala sobre amor. E por que será? Eu comecei a pensar sobre isso. Ela é best-seller, tantos livros dela são fortíssimos. E por quê? Nós temos depois você pega para mim lá, por favor, A Revolução do Amor. É um marronzinho. Por que isso? Eu entendo, porque o amor ele é muito poderoso. O amor, como eu falei, é uma chave de cura. A chave de curar alguém é o amor. Lá em Marcos 12, 31, diz assim, isso é Jesus falando, tá? Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Gente, quando eu falo do amor, principalmente no nosso meio ocidental, aqui na região ocidental, amor está muito relacionado a sentimento, paixão. Não é sobre isso. Esse amor é um amor ágape, é um amor de mandamento. É uma ordem, ame o seu próximo. Você gostar é um sentimento. Amar é um mandamento. Gostar é um sentimento. Amar é uma ordem. E amor é uma mistura de compaixão, é uma mistura de empatia. E aí é o grande desafio. Por que é o grande desafio? Esse é o livro, depois vocês podem até ver. A Revolução do Amor. Por que é um grande desafio amar? Porque nós não amamos no amor ágape de 1 Coríntios 13. Aquele amor que tudo suporta, aquele amor que não busca os seus próprios interesses. Você viu que o irmão mais velho, ele diz, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu nunca. Ele estava ali nos próprios interesses, buscando, esperando algo em troca. Então, gente, nós precisamos estar na plataforma do amor. O amor é justamente a capacidade de se colocar, na compaixão, é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Quanto de vocês, quem é pai e quem é mãe, com certeza já vivenciou alguma realidade dessa, de seu filho estar ali doente e você dizer, vem para mim essa dor, mas livra ele. É aquele negócio de você se colocar, bota a dor em mim, Deus, tira dele, deixa ele bem, não é assim que o pai e a mãe faz? Nós temos que fazer isso para todas as pessoas. Nós precisamos amar incondicionalmente. Talvez algum de vocês esteja com um filho, passando por um momento de rebeldia, uma rebelião mesmo, está longe da casa do Senhor, está nas drogas. E você vai precisar amar esse menino e essa menina incondicionalmente. E eu tenho certeza que você vai fazer isso. Então nós precisamos fazer isso com aqueles que nos machucaram. Você vai nas cadeias, por exemplo, nas penitenciárias hoje, você vai ver uma fila enorme, principalmente de mães, né? Apesar de tudo que aquele rapaz fez, a mãe continua amando o filho, o pai continua amando o filho. Lá em 1 João, capítulo 4, diz assim, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus, nos ouve. Nós viemos de quem, gente? Amém? Mas quem não vem de Deus, não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, uma marca que você é nascido de Deus é o amor que você expressa. Não é verdade? Não foi isso que disse aqui? Aquele que ama é nascido de Deus. Então não é só você aceitar Jesus, ser batizado e isso.
você tem que expressar isso no amor. Então, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está dando para entender? Lorena, Deus é amor. E se eu sou dele aqui, nós viemos dele, fui feito à imagem e semelhança dele, o que é que acontece? Eu devo amar. E amar lá, Lorena, aí é fácil, eu amo meus amigos, minha família. Não, não é sobre isso. Isso até os gentios fazem. Amar os que te amam, assim é fácil. É amar aqueles que não são tão amáveis assim. Inclusive aqueles que te machucou. Ah, Lorena, você está de brincadeira. Tudo bem, você não quer, mas a sua marca é amor. Você sabe quando uma pessoa vai olhar para você no trabalho e saber que você é crente? Sem você abrir a Bíblia, sem você dizer a igreja que você frequenta, quando você tiver um gesto de amor com ela. Quando você fizer para ela algo que ela não faria por você, ou fizer para ela algo que seja totalmente diferente dos padrões desse mundo. Aí você vai dizer, aí essa pessoa vai dizer, essa moça é diferente, esse rapaz é diferente. E entenda uma coisa, preste atenção que isso é muito importante também. Amor e preservação não andam juntos. Como assim, Lorena? Não andam juntos. Quando eu decido amar, eu estou exposta a também ser machucada. Mas eu decidi. Eu decidi. Não é sobre o outro. O outro talvez nem mereça, mas eu decidi amar o outro. E eu garanto a vocês, e assina embaixo, e Deus assina embaixo, a Trindade assina embaixo, que você vai curar essa pessoa com o seu amor. Porque o amor, gente, ele supera qualquer tipo de distanciamento. Lorena, mas e os erros e as falhas? Continue amando. Pode vir, Ministério Louvor. Continue amando. Veja o que tem, gente. Lá em 1 Coríntios. Lorena, que amor é esse? Gente, igreja do Senhor. Esse é o nosso chamado. É o chamado da igreja, é esse aqui. É o chamado para amar. É o amor que diz assim, o amor é paciente. Lá diz, 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente. Eu sempre falo, quando você estiver impaciente, peça mais amor, porque o amor é paciente. O amor é bondoso. Esse é o amor de Deus. Não inveja. Não se vangloria. O que foi que o filho mais velho fez? Ficou se vangloriando, não foi? Eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu nunca desobedeci. Não se vangloria. Não se orgulha. Não pensa em si, nos próprios interesses. Não maltrata, não procura os seus interesses, não é egoísta. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Olha a expressão desse amor no pai lá. O que foi que o pai fez? Ele se alegrou, não foi? O amor não se alegra com a injustiça. E o pai quebrou aquilo ali com alegria. Diante daquele contexto de injustiça, eu dou amor. Porque o amor vai quebrar aquela injustiça. Está dando para entender, gente? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que nós estamos sendo chamados por Deus para amar. A parábola do filho pródigo nos mostra nesses três personagens
Um filho ferido, machucado, rebelde, distante do pai. Um filho mais velho, cheio de justiça própria, com ausência de perdão. Tem muitas pessoas que estão presas nisso. Pessoas, inclusive, porque são mais velhas, não respeitam a unção que estão em pessoas mais novas. E isso acaba impedindo dela avançar. O outro está avançando, mas ela está presa na amargura, porque ela se acha melhor do que o outro. Mas essa história também nos mostra um pai de amor. Um pai que restaurou o filho mais velho e curou o filho mais jovem com amor. E eu vim fazer aqui um convite para vocês hoje. De verdade, eu sei que essa é uma mensagem que vai mexer nas emoções de vocês. Porque para eu lembrar que eu tenho que perdoar alguém, eu fui num cenário que alguém me machucou. Eu sei que não é fácil, mas não adianta a gente colocar isso por debaixo do tapete e viver aprisionado a essa história. Não adianta, gente. Quem trouxe vocês aqui não fui eu, não foi a pastora Jussiara, foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus trouxe vocês aqui, porque Ele quer ver vocês viver plenamente no seu propósito, com tudo aquilo que Deus lhe entregou. E aí eu pergunto a vocês: vocês estão prontos? Estão prontos para perdoar? Estão prontos para deixar o orgulho de lado? Com certeza, durante toda a minha fala, vocês lembraram de coisas que doeram na sua alma. Eu entendo, gente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Eu já passei por esse lugar. Mas eu quero perguntar a vocês se vocês estão prontos para permitir agora que o amor de Deus cure vocês.